Se o crime acontece lá na França, se o crime acontece lá nos Estados Unidos, o Brasil tem interesse em julgar? Ele vai ter interesse em julgar, desde que você cumpra as condições do artigo 7º, tá? E no Brasil ele veja, né, o interesse em julgar em função ou do sujeito que praticou a infração ou do sujeito que sofreu com a infração. Tá certo? Agora, se um americano mata um francês nos Estados Unidos, o Brasil tem interesse em julgar? Não, eu não tenho ofensa a bem jurídico nacional. Entende? Eu não tenho envolvido na prática da infração um bem jurídico brasileiro. Então, se eu não tenho um bem jurídico que dentro do Brasil, para nós, ele está sendo analisado tanto na parte do sujeito ativo quanto do sujeito passivo, ou seja, você queira te proteger de alguma forma, eu não tenho interesse em julgar. Então, na verdade, o Brasil não tem nem competência, né, para analisar o interesse em julgar. Nós teremos interesse em julgar um caso concreto se há ofensa ao bem jurídico brasileiro, ok? Se há ofensa ao bem jurídico, não é só contra o crime tenha sido praticado contra determinado patrimônio, mas se ali eu tenho no polo ativo brasileiro, ou se eu tenho no polo passivo brasileiro, ou se os dois são brasileiros fora do nosso território, tá certo? E outro, né, o crime que é acontecido em outro lugar. Nós vamos analisar todas as condições. Quando a gente fala que aplica-se a lei penal brasileira aos crimes que acontecem em território estrangeiro, então já sei que o território não é brasileiro mais. Quando eu tenho o princípio da extraterritorialidade, então pensa comigo. O princípio da territorialidade é fácil, aplica a lei penal brasileira aos crimes que acontecem aqui. O que vai acontecer agora? Agora eu quero pegar a lei penal brasileira e torná-la eficaz para os crimes que acontecem fora do nosso território. Quando é que eu posso pegar esse Código Penal, essas leis todas previstas no nosso Código Penal e fazer com que ela seja eficaz para os fatos que acontecem lá? Primeira coisa que nós vamos lembrar é que eu aplico a lei penal brasileira onde? No Brasil. A lei penal brasileira, eu estou querendo aplicá-la aos fatos que aconteceram fora do Brasil. Mas onde é que eu vou torná-la eficaz? Aqui. Eu não posso aplicar a lei penal brasileira, né, fazer com que ela seja aplicável lá. Entende o que eu quero dizer? Assim como dentro do território brasileiro, eu não tenho aplicação de uma lei penal estrangeira. Certo? Eu não tenho um tribunal americano, um tribunal francês, um tribunal japonês aqui no Brasil. Para quem vai ser julgado no Brasil, de acordo com as leis penais brasileiras, nós vamos julgá-lo aqui no Brasil. Foi claro? Então vamos juntos. Eu estou querendo pegar essa lei penal brasileira, fazer com que ela seja possível de ser aplicada aos fatos que aconteceram fora. Mas onde é que eu vou torná-la eficiente? Onde é que ela vai ser aplicada? Aqui no Brasil. Porque eu não posso fazer com que o país, né, estrangeiro aceite a eficácia, né, que ele faça com que a minha lei se torne eficaz e possível de aplicação lá. É como se eu pudesse aplicar aqui no Brasil uma pena de morte, uma pena de prisão perpétua, porque você foi julgado nos Estados Unidos. Entende o que eu quero dizer? Então, você vai ser julgado lá nos Estados Unidos, você pode até ser julgado lá. Então, raciocine comigo. Eu tenho um americano que matou um brasileiro nos Estados Unidos. O Brasil tem interesse em julgar? Já falei que sim. Por quê? Porque eu tenho ofensa ao bem jurídico aqui brasileiro, não é? Ele é brasileiro. Então, eu tenho um americano que matou um brasileiro nos Estados Unidos. O Brasil vai ter interesse em julgar. E eu quero fazer com que a minha lei seja possível de ser aplicada. Aí nós vamos lá naquele estudo sobre a extradição que nós fizemos. Certo? Que a gente conversou. É possível fazer a extradição de brasileiro nato? Regra geral a gente não faz, né? Eu não posso fazer a extradição de brasileiro nascido no Brasil quando ele está em território brasileiro. Lembram disso ou não?
Então vamos lembrar. Se o brasileiro está aqui dentro, pratica o crime aqui, contra o americano, eu posso mandar para os Estados Unidos para ele ser julgado lá? Não. Tá? Anotem aí para vocês estudarem. Extradição de brasileiro nato, extradição de brasileiro naturalizado. Vice-versa, meninos. Raciocinem comigo. O americano matou o brasileiro lá. O Brasil tem interesse em julgar. Tá certo? Aí o Brasil solicita a extradição desse americano para ser julgado no Brasil. Eles vão extraditar o americano nato, nascido nos Estados Unidos? É como se eu pegasse um filho da nação e entregasse ele para a cova dos leões, gente. Entende? Eu falo assim, eu vou pegar o meu brasileiro que está aqui no Brasil, que pode ser julgado aqui, e falar assim, olha, sinto muito, mas eu vou te mandar lá para os Estados Unidos, você vai para o tribunal americano responder pelas leis americanas. Mesmo você estando aqui no Brasil. Regra geral, não há que ser extraditado. Né? Nós temos aí algumas exceções para os brasileiros naturalizados. Ok? Já vou falar disso. Vamos inverter. Se eu tenho um brasileiro que mata um americano nos Estados Unidos, o Brasil tem interesse em julgar? Tem interesse em julgar, porque eu tenho um bem jurídico envolvido no processo aqui, não tem? Nacional. O Brasil tem interesse em julgar. Quem tem competência primária nesse julgamento? Os Estados Unidos. Por quê? Porque o território onde aconteceu a infração é americano. Certo? Então, quem tem competência originária, competência primária no julgamento é os Estados Unidos. O Brasil, ele tem interesse em julgar. Ele pode julgar essa infração? Pode. Desde que aí eles não sejam julgados. Ou, desde que os Estados Unidos, ele permita que esse julgamento aconteça no Brasil, tá certo? E ele possa ser julgado de acordo com as leis penais brasileiras. Mas a competência originária, a competência primária, a competência natural do processo é que ela seja feita pelos Estados Unidos, porque o crime aconteceu lá. Mas como eu tenho envolvido dentro do processo, da ação, do caso concreto, um brasileiro, o Brasil também tem interesse em julgar. Como é que isso vai acontecer? Aliás, quando é que isso vai ser possível? Abra o artigo 7º e vamos